Olá, estamos de volta aqui, né, agora para falarmos sobre princípios éticos, né? Na aula passada nós demos alguns conceitos básicos, né? E agora sim vamos começar a entrar no mundo da ética. Bom, vamos falar aqui novamente sobre consciência moral, né? Já que é a porta de acesso ao mundo da ética. Vou começar a exemplificar para vocês aqui, para vocês terem um exemplo de que é consciência moral. Vamos pegar aí o Pinóquio, que é um personagem da literatura infantil. Todos devem ter já, né, lido a história de Pinóquio. Bem, o que aconteceu com Pinóquio? Né? O autor, né, fez com que, por exemplo, o Pinóquio é um boneco, logo, ele não tem consciência moral. E o autor exemplificou, por exemplo, pegou a mentira, né, e fez com que o nariz do boneco crescesse. O que significa isso? Significa que o nariz crescia a partir do momento que ele cometia uma transgressão, uma falta, alguma coisa que ele fazia de maneira errada. Então, isso daí seria a consciência moral, né? Por exemplo, o ser humano é racional, então ele tem uma consciência. Todo ato tem uma consequência, né? Quem não se perguntou, quem não parou para pensar, poxa, quais são as consequências se eu fizer determinado ato? O que vai acontecer comigo? O que pode acontecer para o outro? Né? Então, será que vocês já passaram uma parte do tempo e já ficaram fazendo uma reflexão sobre esse assunto? Então, isso daí é a consciência moral. Por isso, ela é porta de acesso ao mundo da ética. Então, o que a gente pode definir ética? Né? É a parte da filosofia que se dedica a pensar nas ações humanas, né, e nos seus fundamentos. Aristóteles, né, que foi um filósofo grego, ele foi o primeiro a pensar em ética. Então, o que seria a ética? Resumindo, né, é a ciência que estuda os valores e virtudes do homem. Bom, apesar, né, de ser universal, a ética não é um padrão fixo. Por que ela não é um padrão fixo? Porque a sociedade ela está em constante modificação. Ela não fica desde o tempo, lá dos primórdios, né, até os dias de hoje, ela não se mantém igual. Ela vai evoluindo, né, com as tecnologias, com as crenças, com os valores. Valores que eram usados antigamente, hoje já não são mais tidos como valores que a gente pode ter como modelo, né? Então, ela vai se modificando com o tempo. Bom, vejamos agora, vamos entender, a ética tem várias linhas, né? Várias ramificações, como a própria ética, a moral, a ética profissional e a linha do direito. Vamos agora, então, ver algumas dessas linhas. Bom, vamos começar a falar aí sobre moral, né? Que o conceito é muito parecido, né, com o conceito da ética. Muitas pessoas fazem confusão, porque são muito parecidos. Então, a moral deriva do latim mos, mores, que significa costume e hábito. É o conjunto de princípios que indica qual deve ser o comportamento do indivíduo diante da ideia do certo e do errado, do bom ou mal, num determinado contexto social. Vocês veem o seguinte, né? Muito difícil a gente falar, é muito complexo porque é muito subjetivo. Porque o que é bom para um pode não ser para o outro, de acordo com o seu valor, né? Com a sua formação. E o que é o direito? O direito é um conjunto de normas condicionadas pelo poder político. Regula a vida social de determinado povo e determinada época. Ele vai justamente regular a ação, né, do ser humano através
das leis, né, que vai condicionar o seu comportamento, né? Claro que se você transgredir alguma norma, alguma regra, claro, você vai ter a punição. E o que seria a punição que nós falamos na aula anterior? Você vai receber uma sanção, né? E a outra linha da ética seria a ética profissional. O que seria a ética profissional? É aplicada no campo da atividade profissional, né? Seria a ação reguladora da ética agindo no desempenho das profissões, fazendo com que o profissional respeite seu semelhante quando no exercício de sua profissão. E por que a ética, então, já que nós temos essas linhas diferenciadas da ética, por que ela é tão importante e necessária? Porque ela é o principal regulador do desenvolvimento humano, né? Do desenvolvimento do indivíduo dentro da sociedade. Porque se nós não tivéssemos, né, essas linhas da ética, o que ia acontecer? O mundo seria uma grande confusão. Ninguém ia se entender. Então, para isso, né, ela é importante e necessária. Bom, né, agora a gente vai pensar como os indivíduos devem se comportar para atingir aí o ideal ético, né? Vamos ter que seguir os princípios éticos, né, que é o ponto-chave aí da nossa aula número 2, né, que aborda os princípios éticos. Vamos a eles. Bom, vamos começar falando sobre honestidade, né? Aprender a conhecer suas deficiências e limitações e tentar superá-las, solicitando conselho de seus colegas de maior experiência. Ou seja, você tem que ser honesto, né, no seu trabalho, com a sua família, com a sociedade. Integridade, você tem que defender suas crenças e valores, né? Não adotar nem defender a filosofia do que o fim justificam os meios, deixando de lado seus princípios, né? Você tem que defender sua crença e valor próprio. Compromisso, manter aí promessas e cumprir com suas obrigações. Lealdade, atuar de maneira honesta e sincera. Imparcialidade, você deve ser imparcial e justo, né? Tratar a todos com igualdade. A gente sabe que na nossa sociedade hoje, esse princípio ético aí é complicado, né? É muito difícil hoje a gente dizer que todos, infelizmente, são tratados com igualdade. Mas nós temos que nos esforçar para tentarmos sermos o mais imparcial possível. Bom, dedicação é outro princípio, que é estar disposto a integrar-se sem condição ao cumprimento do dever. Ou seja, você tem que ser dedicado ao seu propósito, né? Se você tem um trabalho, por exemplo, mesmo que você não goste daquele trabalho, você está naquele trabalho, mas você tem que ter compromisso e dedicação. Já que você está naquele trabalho, você tem que se dedicar a ele. Respeito, reconhecer o outro como diferente. Cada um tem seu pensamento, sua ideia, seu valor, né? Você não pode impor o seu pensamento, você tem que respeitar sempre a ideia do outro, né? Lembrando que nós vivemos em sociedade, nós não vivemos isolados. Excelência, sempre procurar fazer a melhor maneira, de melhor maneira possível, tudo que você estiver realizando, e sempre com responsabilidade. E exemplo, você sempre deve ser modelo de honestidade e moral ética. Lembrando que nós estamos falando sobre princípios éticos. Tá? Prudência, optar firmemente pelo que é necessário, escolher e pelo que é necessário evitar. Né? Por exemplo, como você for falar, por exemplo, você está num ambiente de trabalho, né? Não é correto você falar mal do outro, né? Você tem que evitar isso, né? Não é porque você de repente desgosta de uma pessoa, você não concorda, né, com o que aquela pessoa fez, mas a gente tem que ser prudente, né? Não falar mal de hierarquias, dos colegas de trabalho, enfim, por aí vai. E
Outro princípio ético, responsabilidade. Né? Nós temos que respeitar e obedecer às leis. Bom, acabamos agora de falar sobre os princípios éticos. Vocês já viram que não é fácil seguir esses princípios aí, né? Por isso que a ética, ela determina, né? A linha da ética determina aí esses princípios para que nós conseguimos seguir de uma maneira correta. Se todos seguissem esses princípios, o mundo seria perfeito, né? Mas infelizmente a sociedade ainda precisa de muito tempo ainda, né, para executar aí todos esses princípios. Estamos caminhando para isso, né? A sociedade está melhorando, né? Hoje a gente vê, né, hoje, por exemplo, quando acontece alguma catástrofe, algum evento aí não desejado, a população se mobiliza para ajudar, né? Tem a consciência, né? Fica feliz quando consegue ajudar o outro. É claro que, a partir desses princípios éticos, né, a gente entra numa outra situação que se chama os conflitos. O que são os conflitos? São as diferenças, né, de crenças e valores. Como eu já falei anteriormente, né, o homem, ele tem, cada um, nós falamos sobre vários tipos de sociedade aqui, tem uma crença, tem um valor, né? Uns gostam do vermelho, outros gostam do amarelo, mas não é por causa disso que o homem vai brigar, né? Então, por exemplo, vamos falar aí, qual o objetivo da ética em relação a esses conflitos? Seria justamente aí de entender esses conflitos, estabelecer um padrão de comportamento, né? Para que criar regras para que não existam, né, conflitos. E quais seriam essas regras, né? Seriam dois tipos de regras. As regras formais e as regras informais. Bom, o que seriam as regras informais? Ela é espontânea, né? Ela é gerada através da cultura de uma sociedade. E o que seriam as regras formais? São regras impostas, né, para viabilizar a convivência em sociedade. Bom, chegamos ao final, então, da nossa aula número 2, né? Na próxima aula, nós vamos abordar sobre bioética e heterogeneia. Até lá!